No livro do Apocalipse nós lemos: nisto vi que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos impuros, e eles se dirigiram aos reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eles se reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É assim que o autor do Apocalipse se expressa para afirmar que o lugar escolhido para a batalha final entre os anjos de Deus e os reis da terra é a montanha de Megido. Em hebraico, Ar significa montanha e Magedon, Megido. O porquê desta escolha? Porque Megido foi o palco das maiores batalhas do mundo antigo. Centenas de milhares de pessoas perderam aí suas vidas. A localização estratégica na encruzilhada do caminho do mar, a Via Maris, fazia com que por ali passasse obrigatoriamente todo o comércio entre o Egito, Fenícia, Mesopotâmia e também os produtos vindos da longínqua Arábia e Índia. Situada ao norte da Serra do Carmelo, do seu cume se domina o desfiladeiro entre a planície costeira e o vale de Esdrelon, e é por Megido que se tem acesso ao fértil vale de Jezreel. Era também o único caminho possível para o deslocamento de um grande exército na região. Portanto, controlar Megido significava controlar uma das mais importantes rotas comerciais do mundo antigo. Megido já estava fortificada antes do ano 3000 a.C. Dominada pelo Império Egípcio, Megido aparece num registro de 1468 a.C., talhado nas muralhas do Templo de Karnak, onde o faraó Tutmoses III descreve uma vitoriosa batalha travada em Megido. Os relatos bíblicos fazem muitas referências a batalhas em Megido. A batalha liderada por Débora contra os reis cananeus em Juízes 5, que se tornou um dos símbolos das lutas de Israel, se travou junto às águas de Megido, às margens do rio Quizon. O rei Josias, em sua ambição por expandir o reino de Judá para o norte, foi morto numa batalha em Megido, contra o faraó Necal em 609 a.C. Uma das últimas batalhas travada em Megido foi em 1918 da nossa era, quando os ingleses derrotaram ali os turcos otomanos. Os estudos arqueológicos, que começaram já a princípio do século XX, encontraram 23 estratos diferentes e 25 cidades sobrepostas em Megido. A primeira cultura a deixar aí seus sinais consta do 6º milênio antes de Cristo. A grande dificuldade da arqueologia é exatamente essa: escavar um estrato sem com isso danificar o outro. O que atualmente é visível aos olhos do visitante consta, em sua maior parte, do período do Ferro II, aproximadamente do ano 1000 ao ano 700 a.C. Para auxiliar a compreensão do visitante, na sala de recepção, se encontra uma fantástica maquete do período do reinado de Omri ou Acab. Uma das marcas das várias ocupações de Megido são os seus inúmeros portões trazidos à luz pelas escavações e datados em diferentes épocas.
O portão mais antigo encontrado em Meguido consta do século XVIII a.C. O portão maior data do século X a.C., possivelmente do reinado de Omri ou Acab. A área de culto é outra prova contundente da longa ocupação de Meguido. No mundo antigo era comum que se mantivesse a área de culto sempre no mesmo espaço. Assim, quando uma nova cultura ocupava a cidade, o altar sagrado era construído sobre o antigo. Era uma maneira de mostrar a superioridade da divindade desta àquela cultura. O altar mais antigo encontrado em Meguido consta do ano 3000. Destaca-se um enorme altar circular, datado por volta de 2500 a.C. e cuja circunferência mede 9 metros. Vários ossos de animais grandes foram encontrados neste local. Também foram encontrados na área sagrada várias macebot, um pequeno altar de 4 chifres, uma estatueta de Baal e vários instrumentos para o serviço de culto. Conforme o escrito de Tutmoses III, de 1468 a.C., em Meguido era comum a manutenção de cavalos utilizados para as guerras. Como prova disto, foi encontrado na parte sul das escavações um enorme estábulo que podia acomodar cerca de 450 cavalos. Os primeiros estudos atribuíram sua construção a Salomão, confirmando o relato de 1 Reis, capítulo 9, 15 a 19, que diz que Salomão construiu cavalariças em Meguido. No entanto, estudos arqueológicos recentes comprovam que os estábulos de Meguido pertenciam ao reinado de Omri ou Acab, confirmando que a grandeza do Império Salomônico não passa de uma criação literária. Justamente em frente ao pátio das cavalariças foi encontrado um enorme silo de 7 metros de profundidade, construído pela ocupação assíria entre os anos 721 e 705 a.C. Também foram encontrados diversas habitações em Meguido, a maioria do período do Ferro I, cuja forma é retangular ou quadrada, com pilares e com um pátio central. Este é o estilo típico das casas domésticas em Canaã no período do Bronze. A descoberta mais impressionante foi o sistema de água de Meguido. Para ter acesso à água, foram escavados um túnel vertical de 30 metros com uma cisterna no fundo e um túnel horizontal de 50 metros até uma fonte de água fora da cidade. Do túnel vertical, a água escoava para dentro da cidade até a cisterna e dali era trazida para cima com cordas e recipientes de cerâmica e de couro. Atualmente, as escavações em Meguido continuam, particularmente do período do Ferro II, numa busca insistente de possíveis rastros de Davi e Salomão.